A nossa mensagem de hoje, o tema dela é o calendário divino revela Jesus. Daniel 9, do 20 ao 27, dando continuidade então a aquele capítulo 9 de Daniel, que é considerado um dos capítulos mais difíceis, do livro de Daniel. Irmãos, eu sei muito bem que muito do que vai ser dito aqui vai mexer com egos. Não só nossos aqui, mas também qualquer outra pessoa que vier debater ou discutir esse assunto. As pessoas brigam e morrem por suas visões teológicas. Existe muitas vezes orgulho, prepotência. Muitos daqueles que dizem estudar teologia, na realidade, usam o estudo para exaltação de si mesmos e acabam perdendo de fato o que significa estudar teologia. O verdadeiro estudante de teologia se torna alguém humilde, piedoso, alguém que de fato reflete o coração do que o estudo de Deus deve fazer. Eu tenho um compromisso muito forte dentro de mim, diante daquilo que Deus me permitiu aprender com os nossos irmãos do Pregue a Palavra. Vocês conhecem a missão que a gente tem apoiado, e isso tem me feito cada vez amar mais a Palavra de Deus. E trabalhar na área da interpretação faz a gente se encantar cada vez mais com o que as Escrituras têm a nos ensinar. E dentro de mim eu tenho um compromisso muito forte de falar o que a Bíblia fala e calar onde a Bíblia cala. Pois, para que eu não venha assumir uma postura de que eu estou descobrindo uma nova profecia, que ninguém nunca viu, ou que eu vá dizer algo que depois a própria Bíblia vai dizer que eu sou um falso profeta, porque eu disse uma coisa que Deus nunca falou, dizendo que Deus havia dito. Então, por esse motivo, a gente vai fazer uma leitura desse texto e compreender, de fato, com sinceridade, com humildade, o que de fato esse texto tão polêmico, ele tem a nos ensinar. Para a gente entender um pouquinho o contexto de Daniel 9, para a gente chegar ao capítulo, o verso 20 a 27, nós vimos que Daniel estava lendo Jeremias, e enquanto ele lia Jeremias, ele estava com o coração angustiado pela condição de sua nação. E então aquilo faz ele clamar em oração ao Senhor pelo fim do cativeiro. Faltavam 2 anos para o cativeiro se completar, nessa situação na qual Daniel faz sua oração. Mesmo sabendo das profecias, Daniel não se acomoda. Daniel, ele ora ao Senhor, clamando para que a vontade do Senhor seja feita, assim na terra como no céu. Nós precisamos, irmãos, ter o coração de Daniel. Ao ler a palavra de Deus, nós precisamos desejar que a vontade da sua palavra se cumpra nesse mundo e na nossa vida. Nós precisamos conhecer as Escrituras, os propósitos, a vontade, os planos revelados nas Escrituras e clamar ao Senhor que realize seus planos para esse mundo, para as nossas vidas. Precisamos pedir a Deus por isso, com todas as forças da nossa alma. Daniel, ele sabia que, pelos cálculos, faltavam mais ou menos 2 anos para que o cativeiro acabasse. Mas mesmo assim ele clamou ao Senhor, pedindo que o cativeiro de fato acabasse, que Deus cumprisse as promessas que havia feito. Não é que correria risco de Deus não cumprir essas promessas, mas o coração de Daniel estava clamando pelas promessas de Deus. Deus então responde a oração de Daniel, e é exatamente isso que a gente vai ver no texto de Daniel, capítulo 9. Então vamos lá para Daniel, capítulo 9, do verso 20 ao verso 27. Daniel 9, no verso 20, ele diz o seguinte: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. É interessante
a fala, a repetição, a intensidade e as palavras usadas por Daniel aqui. Ele falava, ele orava, ele confessava, ele clamava, ele lançava sua súplica diante do Senhor, diante do seu Deus, clamando e suplicando pelo Monte Santo do seu Deus. O verso 21 então diz: sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, que é um anjo, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era hora do sacrifício da tarde. Não é que eram feitos sacrifícios, mas o calendário de sacrifícios de Israel ainda era lembrado por eles, mesmo que os sacrifícios não fossem feitos. Mas era mais ou menos no período daquele sacrifício da tarde, onde Daniel estava orando, e naquele momento o anjo Gabriel veio até Daniel para levar a ele uma mensagem de Deus. Enquanto Daniel orava e suplicava, confessando o pecado do seu povo, diante de Deus, o anjo Gabriel veio então até ele. O verso 22 a 23, nós temos então a fala de Gabriel. Verso 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. São dois pontos importantes. Eu vim trazer para você compreensão a respeito de coisas que tornarão você mais inteligente, tornarão você alguém que tem acesso a um conhecimento que outros não terão. Trarei a você algo que dará a você inteligência e discernimento. Verso 23. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Gente, olha que coisa bonita, né, esse texto. Daniel, na hora que você estava orando, clamando pelo seu povo, clamando para que os planos de Deus fossem realizados, clamando para que Deus cumprisse suas promessas, clamando e pedindo perdão pelo seu pecado e pelo pecado do seu povo, o Deus que te ama muito, ouviu a sua oração. E Ele me enviou para te explicar, para trazer para você a esperança que você precisa ter, para trazer para você o conhecimento, a inteligência, que vai fazer você sábio, para compreender os propósitos de Deus. Meus irmãos, é interessante nós entendermos isso, porque quantas vezes nós oramos, e quantas vezes Deus, ouvindo nossa oração, não nos responde, não nos envia a sua palavra. Quantas vezes Deus envia essa palavra para nós e às vezes nós desprezamos essa palavra, desprezamos a inteligência, desprezamos o conhecimento, desprezamos o que Deus tem para nos falar. Como tem sido sua vida devocional, meu irmão? Como tem sido sua vida de oração? Como tem sido... Esse aqui? Oi. Oi. Como tem sido sua vida devocional? Sua vida de oração? Como você tem lido a palavra de Deus, orado por essa palavra? Será que tantas vezes Deus não ouviu tua oração? Tantas vezes Deus não... Deixa eu só tirar esse microfone aqui. Quantas vezes Deus não enviou a sua palavra para você em meio à oração? Eu quero incentivar você a ter uma vida de oração, ter uma vida devocional, ter uma vida de leitura da palavra, ter um momento do seu dia em que você tira para sentar, para abrir tua palavra, para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para o Senhor falar com você por meio de sua santa palavra. Nós temos aqui Daniel orando e Deus então respondendo. É claro que aqui nós temos diretamente uma resposta que não afeta apenas a Daniel, mas afeta toda a história. Tudo que Deus está fazendo nesse mundo é revelado naquilo que Daniel então vai nos mostrar aqui. O clamor de Daniel não é simplesmente por um povo que deveria retornar à sua terra.
mas por um povo que deveria retornar ao Senhor. Lembremos que nas mesmas profecias de Jeremias sobre o cativeiro, existia a profecia sobre a restauração de Israel. Quando Daniel está orando aqui, ele não está clamando apenas pelo retorno para Jerusalém, pela extinção do cativeiro, mas existia uma promessa que com a extinção do cativeiro, Deus faria uma nova aliança com o povo. E é à sombra dessa promessa que o coração de Daniel clama. Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao verso 34, é onde está essa promessa de restauração. E é uma das promessas mais belas de toda a Escritura, e principalmente para quem está na condição na qual Daniel estava. Jeremias capítulo 31, do verso 31 a 34, diz assim: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Era essa a promessa de restauração. Não era apenas um retorno à terra, era um retorno a Deus. Não era apenas um retorno e uma construção de uma cidade, mas era a construção de um povo que pertence a Deus para sempre. Essa era a promessa. Essa era a esperança de Daniel, de um retorno profundo do povo de Deus, com um coração profundamente entregue ao Senhor, uma nova aliança, uma eterna aliança. Mas aqui que o anjo explica como é que isso então vai acontecer. Como é que essa profunda e eterna aliança feita com um povo será executada. O verso 24, então, ele vai dizer o seguinte: portanto, no verso 23, na parte final, portanto, presta atenção à mensagem e entenda a visão. Verso 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade, santa cidade. A gente vai por partes aqui, certo, irmãos? A gente vai entender partezinha por partezinha dessa profecia. Semana, o termo semana aqui chama-se, é a ideia de 7 anos. É o que a gente conhece como semanas de anos. Ou seja, uma semana de ano são 7 anos, pois uma semana tem 7 dias. Então ele está dizendo, 70 semanas estão determinadas para, ou seja, 70 semanas, 70 vezes 7, 490. 70 vezes 7 estão determinados, certo? Estão determinados para o quê? Ele vai dizer, para o seu povo, ou seja, para o povo de Deus, o povo dessa aliança, e para a sua santa cidade, ou seja, a habitação de Deus com o seu povo. Desde Gênesis, Deus, Ele é o Deus que quer habitar com o seu povo. E para haver relacionamento é necessário haver um povo que pertence a Deus e um lugar onde Deus habita com o seu povo. Então, o povo de Deus e a santa habitação de Deus são os grandes alvos da redenção. É conquistar para nós, para sermos o povo e habitarmos no santo lugar onde Deus habita. É isso que é o grande alvo do Criador ao nos criar, e que nós perdemos no Éden. Então, para que isso se complete,
para que o povo santo de Deus seja estabelecido e para que a santa habitação onde esse povo santo habitará para sempre com o Senhor seja estabelecida, faltam 70 semanas determinadas. Ele vai continuar dizendo, para o quê? Acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, 70 semanas estão determinadas para acontecer todas essas coisas que ele está dizendo. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Acabar com a transgressão, fim aos pecados e expiar a iniquidade é tudo aquilo que afeta o nosso mal contra Deus. Para que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor, é necessário acabar com a nossa transgressão, dar fim aos nossos pecados e expiar ou pagar pela nossa iniquidade. Os crimes que cometemos contra o Criador precisam ser expiados. A nossa condição de pecado precisa ser terminada, finalizada. É necessário dar fim ao pecado. E é necessário acabar com a nossa condição de transgressores. É necessário nos fazer novas criaturas. Então, para que acabe-se com as transgressões, finalize-se os pecados, expie-se a iniquidade, é necessário que 70 semanas sejam determinadas. Isso trará, o que o texto vai dizer, justiça eterna, uma justiça que não tem fim. Então, 70 semanas estão determinadas para que aquilo que é eterno, a justiça eterna seja determinada e que não mais haja injustiça, não mais haja pecados, não mais hajam iniquidades, não mais hajam transgressões. Não só isso, mas também para selar, ou seja, fechar, arquivar, finalizar, selar a visão e a profecia. Já não restará mais nada após 70 semanas. Terminar toda a profecia e finalizar tudo aquilo que Deus havia proposto em seu coração na redenção de suas criaturas. E por fim, para ungir, para capacitar, para trazer o Santo dos Santos, para trazer a plena presença de Deus ao seu povo, para ungir o lugar santíssimo. Espero que fique claro para você o que ele está dizendo. 70 semanas para que tudo esteja completo e não reste mais nada. Verso 25, ele vai dizer: saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Vamos devagarinho. Verso 25. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem, ou seja, será dada uma ordem. Essa ordem que vai ser dada será a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Lembrem-se que Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído quando o povo foi levado para o exílio babilônico. Então será dada uma ordem para que o templo, para que os muros sejam reconstruídos. Será dada uma ordem, é isso que a profecia está dizendo. Será dada uma ordem. E então está dizendo que desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda ou seja, desde a ordem até a vinda de quem? Do ungido, o príncipe. E aqui ele está se referindo ao
o ungido de Deus, o Messias prometido, o Cristo, o filho de Davi, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele está se referindo a essa figura. Então, no momento em que for promulgado, for decretada a ordem para que Jerusalém seja reconstruída, até a chegada do ungido, ele vai dizer, haverá 7 semanas e 62 semanas. Vamos lá. 7 semanas significam 49 anos. 62 semanas significam 434. 434. Desculpa aí que pode ser que eu erre os números, certo? 434. Vamos lá. Ele está dizendo que desde a ordem para a reconstrução de Jerusalém até Jesus vir, haverá 7 semanas e 62 semanas. 62 mais 7 dá 69. Quantas semanas precisa para cumprir tudo? 70. Lembra que ele já falou atrás? 70 estão determinadas. No entanto, haverá uma ordem para a reconstrução de Jerusalém que está destruída. Desde essa ordem até a entrada do Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas, totalizando daqui para cá 69, faltando uma semana para as 70. Certo? Se não ficou claro, depois você me pergunta. Mas vamos lá. O que ele está fazendo aqui é estabelecendo 3 divisões para o número 70. Ele está colocando 7 na primeira parte, 62 na segunda parte e 1 na última. É isso que ele está fazendo, ele está fazendo essa divisão, certo? Para somar e dar 70. Vamos lá, fica comigo aqui, fica comigo, não foge, não deixa sua mente fugir. Vamos lá. Vamos ler de novo o 25. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, haverá 7 semanas e 62. Aí você pode dizer, por que ele não disse logo haverá 69? Ele podia ter dito, não era mais fácil, né? Desde que saiu a ordem até a entrada do ungido vão ser 69 semanas. Ah, beleza. Aí essas 69 eu divido em 2 agora. Não, ele não fez isso. Ele disse, haverá 2 etapas. Uma contendo 7 e outra contendo 62. Certo? Vamos lá. Lembrem-se que foi dada a ordem para a reconstrução. E aqui diz o seguinte, as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Então, primeiro ele está falando que a reconstrução de Jerusalém será feita com um tempo de muita tribulação, de muita angústia. Para quem já leu Neemias e Esdras, sabe que após a reconstrução, após ser decretada que Jerusalém poderia ser reconstruída, Neemias levou então recursos para reconstruir e ele enfrentou desafios, ele enfrentou guerras, ele enfrentou oposições para conseguir reconstruir Jerusalém conforme havia sido profetizado. E então é isso que ele está dizendo, as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. O verso 26 ele vai dizer, depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Olha só, olha que interessante. É dada a ordem, haverá 7, depois 62. Aí depois o texto diz, ao ser dada a ordem, haverá angústia na reconstrução. Depois da reconstrução, 62 semanas o ungido chega. Significa dizer que as 7 primeiras
são exatamente o tempo de reconstrução angustiosa de Jerusalém, que durou 49 anos de construção dos muros ali em Neemias e Esdras. Então, foi dado a ordem para a reconstrução, 49 anos foram necessários para reconstruir Jerusalém, e após esses 49 anos de reconstrução, o relógio continuou contando, porque após esses 49, mais outras 62 semanas viriam, semanas de anos viriam, mais 434 anos viria para o Messias entrar em Jerusalém. E aí é isso que ele vai dizer. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, lembre-se que a segunda etapa, a primeira é 7, a segunda é 62, o ungido será morto. Então, é decretada 69 semanas depois, o ungido entra e é morto. O ungido será morto. É isso que o texto está dizendo. Ele será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha só que coisa interessante. Foi dada a ordem para reconstruir o santuário. Passou-se 7 semanas para reconstruir, que dá 49 anos. Depois, mais 62, o ungido entra e é morto. Aí depois vem alguém e destrói de novo o templo. O templo foi reconstruído, o ungido entrou nele, depois o templo é destruído, de novo. Destruído por quem? Ele diz, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de cereais. A coisa começa a ficar mais confusa aqui. Por quê? Eu vou ficar repetindo isso o tempo todo, você vai sair daqui, você vai dormir e sua esposa vai ouvir você dizendo essas palavras enquanto estiver sonhando. É dada a ordem para reconstruir. 7 semanas passam, termina a reconstrução. 62 semanas passam, entra o ungido, ele é morto. O ungido é morto, a cidade, o templo é destruído de novo. O texto agora diz que algo vai acontecer posteriormente. Só que o texto diz que são 70, e se eu pegar 7 mais 62, vai dar 69. Falta uma semana para completar essa conta. Falta só para 70 semanas. A gente tem 69. Aí agora ele diz que o príncipe destrói, e no verso 27, diz que esse ele é o mistério. Eu vou explicar para vocês, a gente vai ganhar clareza. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Lembra que faltava uma semana? Agora esse ele fará uma aliança de uma semana. Quem é esse ele? Essa é a pergunta. Essa é a dúvida que divide os estudiosos. Quem é ele? Porque esse ele fará uma aliança de uma semana, mas na metade da semana vai parar o sacrifício. Olha o que ele está dizendo, vamos ler de novo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Vamos lá. Deus me ajuda a explicar, viu? Porque o negócio é complicado. Existem algumas visões das mais distintas a respeito desse assunto. A gente vai compreender cada uma delas aqui de maneira muito breve. E aí eu vou posicionar para vocês aquilo que eu acredito que é a visão que mais faz sentido, naquilo que a gente entende que é uma leitura mais natural do texto bíblico. Quando nós temos esse termo aqui, o verso 26, depois das 62 semanas,
O ungido será morto e não terá nada. O ungido é morto. Posteriormente, o povo de um príncipe destruirá a cidade. O ungido é morto, a cidade é destruída. Vamos seguir a sequência. O seu fim virá com inundação. Aí vem a dúvida: que inundação? O que é essa inundação? Que tipologia é essa? Que imagem é essa? Será como uma inundação. O que isso significa? Essas são dúvidas que ficam na mente de quem pesquisa, de quem estuda esse texto. Aí ele diz: até o fim de quê? Haverá guerra. Desolações foram determinadas. Desolações foram determinadas. Coisas angustiosas acontecerão. E foram determinadas que acontecerão. Aí o verso 27 diz: ele fará. A grande dúvida aqui é: esse ele é o ungido ou esse ele é o anticristo? Essa é a dúvida que permeia as principais visões. Se esse ele for o ungido, então a leitura, vamos considerar que esse ele é o ungido, certo? Não é o anticristo, vamos considerar isso. Uma das linhas considera dessa forma. Esse ungido fará uma aliança com muitos por uma semana. Ele fará uma aliança de 7 anos. Uma semana são 7 anos. Ele fará uma aliança de 7 anos. Mas na metade da semana, ele é morto. Jesus foi morto com 3 anos e meio de ministério. Essa é uma compreensão, se nós considerarmos esse ele sendo Jesus. Então, na metade do ministério dos 7 anos, Jesus foi morto em 3 anos e meio. Então, ao ser morto em 3 anos e meio, cessou o sacrifício. O restante do tempo foi a destruição de Jerusalém. Essa é uma das visões. A outra visão considera que esse ele é o anticristo. Pois o ungido já foi morto, já não resta mais nada. Jerusalém foi destruída e agora ele fará uma aliança. Quem? O príncipe que há de vir. Fará uma aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana, ele irá cessar o sacrifício. Outra dúvida: sacrifício de onde, se o templo já foi destruído? Que sacrifício será cessado por esse príncipe que virá no futuro, se o templo não existe mais e não há mais sacrifício em templo nenhum? Vocês estão vendo? Supletivo, né? E agora, como é que eu saio desse nó? Se eu considero que esse ele é Jesus, eu então desconsidero que o templo só foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ele não foi destruído 3 anos e meio depois. Porque se Jesus iniciou seu ministério 7 anos, 3 anos e meio, Jesus ele foi morto. Os outros 3 anos e meio viria a destruição do templo. A destruição do templo só veio 70 anos depois. Então eu caio num outro problema, que é o quê? Eu considero literal os 3 anos e meio iniciais e considero alegórico os outros. Aí eu tenho um problema. Se eu considero esse ele sendo o príncipe que há de vir, significa dizer que o templo foi destruído e que esse templo destruído será destruído de novo. Mas para que ele seja destruído de novo, é necessário ele ser reconstruído. Mas não existe nenhum texto dizendo que esse templo será reconstruído. Então isso passa a ser uma inferência. Então vocês estão percebendo que existem detalhes no texto que a gente não consegue perceber, que o texto não fala claramente, e que para que a gente possa considerar ou uma visão ou outra visão, a gente precisa assumir algumas coisas que o texto não assume. Então se você pegar e ficar com a faca nos dentes, feito minha visão é, não sei, você está pirado, porque você está defendendo algo que o texto não está falando de modo claro. E aí, pastor, o que é que a gente faz então? A gente fica com o que o texto está nos dizendo. A gente se torna humilde diante do texto. E a gente garante que aquilo que o texto está dizendo claramente é o que de fato
é a verdadeira, profunda e plena esperança pela qual eu luto. A profunda esperança pela qual eu luto é de que Jesus veio e foi morto, e que a sua morte cumpriu a profecia, cumpriu tudo aquilo que é necessário, e não resta mais absolutamente nada, a não ser a espera da sua volta. É isso que resta para nós. Essa é a nossa esperança. Mas agora vamos avançar mais um pouquinho. Basicamente, o que nós temos aqui são 3 momentos que somam 70 semanas de anos. Uma semana de anos significa 7 anos, como eu já falei para vocês. Muita coisa eu vou ficar repetindo aqui, vai parecer cansativo, mas é um método pedagógico. Nós temos aqui 7 semanas iniciais, mais 62 semanas, mais uma semana final. 7 semanas iniciais, mais 62 semanas, mais uma semana final. As 7 semanas iniciais são as semanas referentes à reconstrução de Jerusalém, que são as 7 primeiras, equivalente a 49 anos, que se cumpre lá em Neemias e Esdras. Depois eu tenho 62 semanas, que equivalem a 434 anos, que é o tempo necessário até a entrada de Jesus em Jerusalém, que aí debate-se em que momento isso aconteceu. Foi na entrada triunfal? Foi no batismo? Foi no início do ministério? Aí essa data ela é discutida. Alguns dizem que foi na entrada triunfal, quando ele foi recebido no templo. Outros dizem que não, foi quando ele foi batizado, porque aí bate exatamente no início do ministério para 3 anos e meio ser morto. Então se discute em que data isso de fato aconteceu. E uma semana final, que é a semana onde o ungido é cortado, o sacrifício cessa e a desolação vem. É a última semana final, é a semana decisória do mundo, para o fim do mundo. É essa última semana que divide as opiniões de maneira mais clara. Basicamente, existem 3 grandes visões, que são as mais fortes a respeito desse assunto. A primeira, ela não é tão forte hoje em dia, ela tem se perdido com os anos, que é a visão alegórica. O que é uma visão alegórica? É uma decisão de interpretação onde você enxerga o texto e tenta não interpretá-lo de modo literal. Então, se o texto disser que a carruagem de fogo veio e pegou Elias, aí você diz, bem, a carruagem ela significa o nosso desejo por uma vida melhor, e Elias significa todo aquele que crê o desejo de Deus, ou seja, você começa a olhar as imagens que o texto está dando, e você começa a alegorizar, a criar interpretações que encaixem naquele tipo de pensamento. Isso é uma interpretação perigosa. Não sei se vocês lembram, né? Isso é muito conhecido, de um pregador que estava pregando sobre Davi, as 5 pedras, e aí disse, olha, ele pegou 5 pedras, porque a primeira pedra é a pedra da fé, a segunda pedra é a pedra da esperança, a terceira pedra é a pedra do amor, a quarta pedra é a pedra do evangelho. Gente, não, eram 5 pedras porque eram 5 pedras. Aí outros dizem, não, é porque ele tinha 5 irmãos, outra viagem na maionese, né? É porque Golias tinha 5 irmãos, era uma pedra para cada irmão de Golias. O povo fica cavando na Bíblia coisa para dizer assim, eu descobri uma coisa que ninguém descobriu. Não. Davi pegou 5 pedras porque ele achava que ele podia errar a primeira, mas ele tentava a segunda, depois a terceira, a quarta e a quinta. Só que Deus provou que Deus não precisa de 5 pedras, ele só precisa de uma. Então, enquanto Davi achava que precisava de 5, Deus só precisava de uma, porque a mira era de Deus e não de Davi. Então, basicamente, é o que o texto só está dizendo, que ele pegou 5 pedras, mas que cada pedra significa uma coisa, ou que tem um significado profundo nessas pedras, isso é interpretação alegórica. Cuidado com intérpretes que fazem isso. A interpretação alegórica ela é perigosa, porque ela dá margens à imaginação de quem quiser. O cara diz uma coisa muito fantástica, você diz assim, rapaz, você já deve ter visto esses... O que é isso? É um iPhone. Não, isso não é iPhone não. É um iPhone. Esse aqui é o iPhone S3 ou S4? Esse é o S4. Esse aqui é o S3. Esse aqui veio antes ou veio... Você já viu esse tipo de pregação na internet? De alegoria?
de pega uma coisa e faz uma viagem, e aí depois pega, parece que termina, faz uma fala bem fantástica, pega o microfone e joga. Como se fosse assim, a coisa aqui foi, lacrei. Gente, a interpretação alegórica, ela é perigosa. Ela é uma interpretação que abre margem para a imaginação, e nós precisamos ter cuidado com ela. É claro que essa alegórica idealista que eu vou apresentar aqui para vocês, ela não é tão viajosa assim quanto essas mais modernas. Mas ela normalmente, ela considera o seguinte, ela não considera as profecias ou esses anos afirmados aqui como números específicos, mas como períodos proporcionais. Ou seja, eu tenho 70, aí eu tenho um desse tamanho, outro maior e outro menor. Então a ideia é o quê? Que o que a profecia está revelando é que existe uma ação divina na história do mundo, e essa ação vai seguir proporções, onde a primeira proporção é desse tamanho, a outra é maior e a outra é menor. Então não necessariamente é o número, mas é a proporção numérica que está ali. Não sei se ficou claro na sua cabeça. Mas a ideia não é o número exato, mas é a ideia por trás do número. Então você não fica com o número exato, você fica com a ideia. Ou seja, vai haver um decreto onde haverá uma reconstrução de Jerusalém. Essa reconstrução vai durar um tempo, não sei quanto, mas vai durar. Depois que terminar, vai passar um outro tempo e o ungido vai chegar. E depois que o ungido chegar, vai passar um outro tempo para terminar o fim do mundo. Então são 3 momentos, mas não necessariamente numericamente estabelecidos. Essa é a primeira linha. A segunda linha é a linha histórica, é a linha mais antiga, vamos dizer, a linha proveniente da Reforma Protestante. Ela considera os números como sendo literais, seguindo uma sequência desde o decreto para a reconstrução de Jerusalém até a vinda de Jesus, até a morte de Jesus, para dar início ao fim, à era da igreja. Após a ordem da reconstrução de Jerusalém, até a vinda de Jesus, eles compreendem 49 anos de Neemias a Esdras, igual à terceira, que a gente vai ver também a mesma coisa, e 434 anos até a chegada de Jesus em Jerusalém. Mas quando chega na última semana, a que está faltando, eles juntam essa semana com a anterior, ou seja, quando Jesus chega, começa a última semana. 3 anos e meio depois, Jesus é morto, e os outros 3 anos e meio depois se transformam em 70 anos. Então é isso que se torna estranho. Por quê? Porque a primeira parte é numérica, chega até Jesus, quando Jesus morre, a segunda parte agora é alegórica. Lá para frente fica alegórico. Aí é uma outra decisão que foi tomada. A terceira visão, que é uma visão mais nova, é uma visão considerada dispensacionalista. É uma visão que ela já foi criticada, ela já foi alterada, ela já foi revisada, existem várias revisões. Mas acredita-se que essa visão, ela representa melhor a leitura natural do texto. Mas ela também tem seus problemas, porque ela também abre margem para muita especulação. E normalmente, quem gosta de ficar especulando a respeito do futuro, adora esse tipo de visão, porque o cara fica tentando encontrar com Nostradamus quando é que Jesus volta, em que dia, em que ano. E aí você acaba caindo num problema. Cada visão que você assume teológica, você assume ela por causa de decisões de interpretação. E toda decisão que você toma de interpretação vai levar você a viver um estilo de vida ou uma esperança que é consequência dessa decisão. Por exemplo, quem decide a visão alegórica, ele passa a se portar como alguém que a Bíblia, ela pode significar tudo ou pode não significar nada. Isso não é uma visão muito segura. Quem assume, por exemplo, a visão mais histórica, entende que tudo já foi cumprido na morte de Cristo e agora daqui para frente a gente só tem que esperar a volta de Jesus, que vai acontecer.
Quando você assume a visão dispensacionalista, você começa agora a procurar sinais. Nas profecias bíblicas, quando é que vai vir o Cordeiro Vermelho de Jerusalém, quando é que o tratado de 1735 foi assinado, e agora, olha só, agora é Trump, agora é o Papa, agora 16, Leão 16, agora, ou seja, você começa a virar alguém apegado a teorias da conspiração. E você acaba sendo levado a esperar mais pelo anticristo do que por Jesus. Porque você fica tentando especular quando é que o anticristo vai vir. Doido para ele vir logo para ver se a gente vai embora. Então, cada visão que você assume vai levar você a um estilo de vida distinto. E é nisso que você precisa ter cuidado. A leitura mais natural e literal do texto é a visão dispensacionalista desse texto aqui. Ela segue um fluxo lógico mais simples, eu vou mostrar para vocês por quê, mas ela ainda apresenta problemas. Vamos lá. Da mesma forma que a anterior, 49 anos ocorre o decreto e a reconstrução, mas 434 anos, que são as 62 semanas que vêm na sequência, o ungido entra em Jerusalém. Entrou quando foi batizado, entrou quando foi... Aí não importa, o fato é que o ungido ele entrou, e quando o ungido ele entra, no verso 26, olha só, vamos lá para o verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Ponto. O ungido, depois de 62 semanas, o ungido é morto. Ponto. E não terá nada. Não tem o que a gente dizer aqui. Passou 62 semanas, o ungido é morto. Não tem uma semana aqui, não está citando que começou a última semana aqui, não está citando nada disso. Está dizendo que passou 62, o ungido é morto. Ponto. Então não tem aqui o ungido entrar 3 anos e meio para ser morto. Aqui está simplesmente dizendo que o ungido entrou e foi morto. Ponto. Então eu tenho 7 semanas, 62 semanas, o ungido é morto. E a última semana? Não foi citado nada aqui a respeito dela. Nesse ponto aqui não. Vamos lá. O povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, a gente está seguindo a sequência da leitura, gente. É só seguir a sequência mais simples do mundo. O povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O ungido não foi morto? Jesus não foi morto? Foi. Qual é o próximo passo? Jerusalém ser destruída. Aqui não está citando ainda a última semana. Aqui ele só citou as 7 primeiras e depois as 62. Depois de citar as 62, diz que o ungido vai ser morto. Depois que o ungido é morto, diz que o templo é destruído. Só isso, é uma sequência. Sequência simples. O seu fim virá como uma inundação. Aí vem a dúvida, o seu fim de quê? O fim do príncipe, desse povo que há de vir, o fim do mundo, o fim de Jerusalém, aí é uma incógnita. O seu fim será com inundação. Até o fim, esse fim, haverá guerra e desolações foram determinadas. Olha a sequência, vou repetir de novo. Decreto, 7 semanas, reconstrução, 62 semanas, a entrada do ungido, o ungido é morto, depois que o ungido é morto, a cidade é destruída, depois que a cidade é destruída, virá então essa inundação, haverá guerras e desolações foram determinadas. Até agora não se citou nada a respeito de uma semana, da última semana que falta. Não se citou nada até agora. A gente está só lendo o texto de maneira fluida. Vamos continuar. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Agora cita a semana que falta. Certo? Decreto, reconstrução, entrada do ungido, o ungido é morto, destruição da cidade, guerras e desolações,
ele fará uma aliança por uma semana. Percebe a sequência seguindo? Agora vem o pulo do gato desse negócio. Para que essa última semana seja considerada literal, é necessário que essa última semana seja deslocada para o futuro. Ela não está colada nas 62. Ela está lá na frente. Quando? Não sabemos. Vou repetir. Para que a leitura do texto pareça natural, sem ser forçada e seguindo uma lógica simples, é necessário que essa última semana seja deslocada para frente. É como se acontecesse o seguinte: aconteceu o decreto, aconteceu 7 semanas, aconteceu 62, o ungido foi morto, Jerusalém foi destruída, guerras e desolações estão determinadas, mas na hora que o ungido foi morto, a contagem de Daniel parou em 62. E retorna lá na frente com uma semana faltando para o fim. Se nós considerarmos isso, então a única solução lógica é que esse que fará, esse ele do verso 27, ele fará firme aliança, pela lógica, a sequência é a respeito desse povo do príncipe que há de vir. Porque o ungido já foi cortado, o ungido não está mais lá. Não resta mais nada para esse ungido. Mas agora é um povo de um príncipe que há de vir. E ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Aí surge outra dúvida. Ele vai parar o sacrifício de que templo, se o templo já foi destruído? Aí é outra dúvida. Então, se essa semana for jogada lá para frente, é necessário que lá na frente, esse templo seja reconstruído para que ele seja destruído de novo. Mas onde eu encontro a profecia de que haverá essa quarta, sei lá, terceira, segunda, essa nova reconstrução? Aí são as dúvidas que a gente precisa simplesmente dizer: Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Ou seja, virá agora a asa do desolador. Virá a asa das abominações. Então, haverá uma semana, na metade da semana haverá o sacrifício cessado, e virá então a asa das abominações e a destruição desse abominável. Ficou claro isso? Vamos lá. Para lançar luz sobre isso, a gente consegue perceber maior clareza quando a gente vai para outros textos do Novo Testamento, dando mais clareza a essa visão. Vamos lá para Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, verso 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus já está dizendo aqui, esse negócio vai ser destruído. Lembra que Daniel já disse, vai ser destruído. Foi reconstruído, o povo voltou para Jerusalém, mas vai ser destruído. Jesus está dizendo, você está vendo isso aqui? Vai ser destruído. Verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Tenham cuidado, para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim.
porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Lembrem-se que Jesus está naquele momento falando do futuro, viu? Jesus já está nos 3 anos e meio do ministério dele falando do futuro. Considere isso, ele está nos 3 anos. Se de fato a semana final está emendada na 62, então Jesus está falando agora das semanas dos 70 anos que vão vir para frente. Essa é a lógica. Então, se Jesus está nas 3 semanas, os 3 anos e meios iniciais daquela segunda visão, que emenda a semana 62 com essa, então tudo isso que ele está dizendo tem que acontecer em 3 anos e meio. E não é assim que parece. Jesus falando aqui, ele está falando de quê? Tenham cuidado. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Vocês serão odiados por todas as nações. Ele está falando de algo global aqui, ele não está falando de algo local. Ele não está falando de você ser odiado pelas nações vizinhas a Jerusalém durante o período apostólico. Ele está falando de você ser odiado pelo mundo inteiro. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Não tem como isso ter acontecido antes de Jerusalém ser destruída. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Será que nunca mais houve tribulação pior do que a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo? Será que até hoje nunca houve nada tão grande como a morte dos apóstolos nesse mundo? Será que a perseguição hoje não é tão intensa quanto já foi no passado? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a você, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, Deus nos levará, Jesus nos levará para ele. Quando nós lemos um texto como esse, nós percebemos que desde Jesus entrar em Jerusalém, muita coisa precisa acontecer. Não tem como eu encaixar isso aqui nessa última semana. Porque para que o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ele se levante e sente no lugar santo, muita água precisa rolar, muita coisa precisa acontecer. Portanto, em uma leitura mais natural do texto bíblico, nós compreendemos que essa última semana, ela provavelmente acontecerá mais adiante, quando o anticristo se levantar sobre esse mundo,
quando ele começar a reinar e dominar sobre todas as coisas, quando ele unificar todas as coisas em torno dele e começar a blasfemar de modo claro e perseguir o povo de Deus a nível mundial. Se você ler Mateus 24 novamente, você vai perceber que muito do que está sendo dito aqui é o que nós estamos vendo na TV, quando nós ligamos a TV e vemos guerras e rumores de guerras, terremotos e pestes, fomes, misérias e várias situações acontecendo nesse mundo. Mas a verdadeira e profunda tribulação e perseguição do povo de Deus ainda virá, ainda acontecerá. Então eu não posso reduzir essa última semana aquele passado e emendar essa semana na 62, porque senão fica estranho essa consideração, pois eu considero 3 anos e meio o Messias é morto, e os outros 3 anos e meio eu considero o quê? Não, aí vira uma coisa que vira uma alegoria, onde tudo se encaixa dentro dos 3 anos e meios finais. Espero que, apesar do assunto, apesar do tema, se você quiser estudar mais, depois me procura, eu posso passar mais materiais para que você possa ler mais sobre o assunto. Mas o que a gente pode aprender com esse texto, irmãos, com a resposta de Deus a Daniel, é que Deus responde à oração do seu povo. Deus, Ele nos fez promessas de restauração final. Esse mundo, ele caminha em uma agenda definida por Deus, determinada por Deus. Cristo é suficiente. O nosso foco é viver na aliança para a qual nós fomos conquistados em Cristo. O ungido foi morto e ele ressuscitou. O evangelho do reino está sendo pregado em todo o mundo e então virá o fim. Nós somos chamados a sermos vigilantes. Cristo voltará para destruir o engano e estabelecer plenamente o seu reino. O que nós precisamos é sentir conforto de que Deus reina sobre todas as coisas, de que Deus, Ele tem controle, de que o poder de Cristo é eterno e o que esse mundo tem é passageiro. O que Deus planejou e está executando é que Cristo é o centro da profecia. Olhar para Cristo é olhar para a direção do que Deus está fazendo nesse mundo. Não tire os seus olhos de Jesus, pois Ele é o centro da profecia. Ele prometeu que viria e Ele veio. Ele prometeu que morreria e ressuscitaria. Ele morreu e ressuscitou. E Ele prometeu que voltará. Então Ele voltará. E essa é a nossa esperança. Nós podemos até ficar aqui calculando, colocando números, puxando profecia para cá, para lá, mas independente da visão que você adquira ou que você assuma sobre esse texto aqui, uma coisa você não pode negar, que Cristo irá voltar e reinar eternamente. Pois foi para isso que Ele foi cortado e para isso que Ele ressuscitou. Ele é ungido de Deus. O mundo vai se render a Jesus, ou louvando pela salvação, ou clamando por uma misericórdia que não haverá mais. E aí você que está desse lado de cá, precisa olhar para essas profecias e entender que Deus está cumprindo exatamente aquilo que Ele disse que faria. Então o Deus que cuidou de cada detalhe para cumprir tudo aquilo que Ele determinou, Ele continua guiando cada detalhe da história desse mundo, da história da humanidade e da história da sua vida. Não há em absoluto um único átomo do seu corpo que não esteja debaixo do controle soberano do Senhor. Não há uma única célula do seu corpo que não tenha os dias contados por Deus. Não há um único fio de cabelo da sua cabeça que o Senhor não saiba o início e o fim dele. Não há absolutamente nada na sua vida e na sua história que não esteja debaixo do controle soberano de Deus. Tanto para as coisas mínimas desse mundo, como para as galáxias que Ele mesmo criou para a sua glória. E o que esse texto nos revela é que Deus ele está no detalhe numérico da profecia,
ou naquilo que é mais fantástico da realização do seu propósito. O que Deus ele quer é que nós não venhamos a entender com profundidade o que está sendo dito ali, porque ele não está, tem coisas que ele não revela, tem coisas que ele deixa incógnita para nós. Mas o que ele quer é que, como é dito lá em Tito capítulo 2, verso 13, que nós precisamos ser bem-aventurados, aguardando a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então que você possa descansar nessa verdade. Você possa entender que assim como Daniel estava orando e Deus revelou para ele, deu a ele compreensões profundas a respeito do futuro, Deus também espera dar a você essa mesma compreensão que traga paz ao seu coração. Mesmo que você não chegue ao nível do Daniel aqui, de compreender, de calcular, de fazer as contas, de tentar encontrar, não é esse o objetivo desse texto. O objetivo desse texto é dizer, Deus está no controle. Ele traçou um plano e o plano está sendo executado exatamente como ele definiu.